Então, hoje nós estamos iniciando a unidade 4, começando a falar dos controladores industriais. Então, vamos ver um pouco na prática e como que é aplicado na indústria, tudo aquilo que nós estamos vindo aprendendo aqui ao longo do semestre. Tá? Então, os principais controladores aí que são utilizados na indústria, que a gente vai sempre ouvir falar, são os controladores do tipo liga-desliga, né, que na verdade é o on-off, que geralmente fala, controlador proporcional, derivativo e integral. Então, assim, esses são os principais constituintes, e aí tem controladores que podem ser combinações desses constituintes, e aí a gente vai vendo ao longo da aula como que eles funcionam. Né? Então, cada uma dessas ações básicas, né, ela vai causar um efeito característico para ser aplicado na malha de controle. Então, é importante que a gente conheça esses efeitos de cada um desses constituintes, porque quando a gente for desenvolver um projeto de um controlador, a gente vai saber o que cada constituinte do controlador faz, e com isso a gente vai saber o que alterar para conseguir alcançar o objetivo do nosso sistema de controle. Né? Então, é importante saber causa e efeito em cada um dos parâmetros que constituem o nosso sistema. Então, geralmente, quando nós vamos controlar um sistema dinâmico, geralmente a gente quer que ele siga uma referência, né? Então, eu mando ele para um determinado valor e eu espero que o sistema dinâmico atinja esse valor, né? Então, por exemplo, um HD de um notebook, ele gira uma velocidade constante, o disco desse HDD, desse Hard Drive Disk, né? Que é antigo. Geralmente é 5.400 e 7.200 RPM que o disco tem que girar a velocidade constante. Porém, existem perturbações externas que agem sobre o computador que vão causar cargas dinâmicas nesse disco que está rodando, e isso vai fazer com que a velocidade de rotação varie, né? E pode levar o equipamento ao erro. Essa perturbação dinâmica que a gente chama aí variação da rotação, né, pode causar avarias, né, destruir o disco durante a leitura escrita. Então, é importante que nós tenhamos uma forma de controlar. Nesse caso, o nosso sistema dinâmico ele é um disco rotacionando, e a gente tem que ter formas de controlar a velocidade dele para que, quando ele sofra um distúrbio, a gente consiga rapidamente compensar essas cargas externas e fazer com que ele se mantenha na velocidade de rotação. Né? Então, no caso específico do HD, né, para corrigir essa variação de velocidade que acontece, o motor que gira o disco ele recebe uma tensão de entrada a partir de um controlador. Então, geralmente, um motor aí de corrente contínua, né, a velocidade dele é proporcional à tensão que a gente aplica sobre os seus rolamentos, né, os seus enrolamentos. E aí, quando há um distúrbio, é necessário que a gente compense o torque, ou seja, a gente aumenta a tensão, com isso a gente aumenta a corrente, tem um aumento do torque para compensar aquelas cargas que foram inseridas externamente sobre o nosso controle. Né? Então, o controlador do HD, ele tem como entrada o erro. O que seria o erro nesse caso? É a velocidade que eu desejo, supondo 7.200 RPM, é o que eu queria que meu disco estivesse girando. E um sensor vai medir a velocidade atual do disco e vai comparar com o valor que eu quero. Um menos o outro vai dar o valor do erro do meu sistema dinâmico. Né? Então, a partir desse erro, a gente calcula a tensão elétrica que vai ser aplicada ao motor, né? De forma que, mesmo com esses distúrbios de movimentação, esse sistema ele continue a girar com aquela velocidade que nós pré-definimos. Então, basicamente, o que a gente falou aqui se resume a isso, né? Aqui, inclusive, está mostrando a parte daquele cabeçote de leitura, mas aqui tem um motor de giro. Né? Existe um sensor nesse disco que passaria por um amplificador, né? Que é quando a gente tem um sinal aqui de feedback do sensor, ele tem um sinal de corrente muito baixo, a gente precisa amplificar para que seja lido, né? Por todo esse nosso sistema de aquisição de dados. E aí ele vai fazer esse tratamento, vai passar pelo controlador do HD, o controlador do HD passa essa referência para o controlador do motor, e aí sim fecha a malha. Né? Então, colocando isso em um diagrama de blocos, né? Então, quando a gente olha uma malha fechada, o que seria? Primeira coisa, a gente tem a velocidade do disco atual, aí a gente tem um sensor de velocidade. Né? Então, esse sensor de velocidade vai converter
esse sinal elétrico, geralmente, que ele recebe para a velocidade medida, vai comparar com a velocidade desejada, e daqui a gente tem um erro, ou seja, eu preciso compensar porque essa velocidade que eu estou obtendo agora não é a que eu quero. Então, esse erro vai alimentar o controlador de velocidade. Esse controle de velocidade vai fazer um tratamento sobre esse erro para definir, né, para calcular qual que será o novo sinal de tensão para o motor. Baseado nessa tensão e, consequentemente, a corrente que a gente aplica sobre o motor, nós vamos ter um torque que vai causar um movimento, um deslocamento angular, né, uma velocidade angular na dinâmica do disco. Percebo que os distúrbios externos, eles entram exatamente aqui nesse nó somador, porque ele vai entrar em forma de torque, né, fisicamente aqui, e esses distúrbios externos, eles vão variar a velocidade do disco, e aí isso vai ser refletido no nosso erro de referência. Então, perceba que a gente está sempre compensando algo que nós não esperávamos que fosse ter como entrada no nosso sistema. Então, para isso que a gente utiliza sistemas de controle, né? Caso contrário, se não tivesse essas perturbações e não mudasse nada a situação, bastaria a gente regular uma vez, né? E aí ficaria funcionando indefinidamente. Em controle, geralmente nós utilizamos aí o valor do erro de operação no sistema, né? Para calcularmos qual que é a ação do controle que o sistema será submetido, sempre o erro. Aí nós podemos criar e aplicar qualquer lei de controle, nós vamos aprender algumas dessas leis, né? Mas existem ações básicas aí que tendem a ser as primeiras a serem testadas e analisadas no início do projeto de um controlador. Então, o que a gente vai fazer agora é passar por cada um daqueles constituintes do sistema de controle, ver como cada um deles funciona e o efeito que eles têm. Vamos lá, pessoal. Começando a falar, então, pela ação de liga-desliga, do controle on-off, né? Ele é o tipo mais simples do sistema de controle, ele nos rodeia aí até na nossa casa, em vários lugares aí. Matematicamente, a gente fala que, assim, o de T, ele é 1 para quando o erro de T for maior ou igual a 0, e o 2 para quando o erro de T for menor que 0. O que isso quer dizer? O de T é a ação de controle. Então, qual a atitude que eu vou tomar? É o de T. Né? Então, o de T ele vai ser usão 1 ou usão 2. Vai ser o erro, isso tudo aqui no domínio do tempo. Então, se o erro for negativo, a ação será o 2, ou seja, o usinho de T vai ser 2, o 2. Se o erro for positivo, o usinho de T vira o usão 1. Aí você tem que definir o que cada ação faz. Nesse caso, é comum a gente encontrar alguns controladores desse tipo que temos aí o 2 nulo, ou seja, se o erro for negativo, não faz nada, né? Fica 0 a ação do controlador, ou até o inverso de U. E para ocorrer o chaveamento, ele é possível que seja inserido um intervalo diferencial entre esses valores de erro, para os quais o valor da ação de controle é alterado, ou seja, existe um intervalo diferencial dentro de um limite que o controle ele mantém aquele estado atual, né? Então, a ação de controle atual ela é mantida, mesmo que o erro ele se encontre da faixa de valores que o intervalo diferencial representa. A gente vai entender isso aqui um pouco melhor daqui a pouco. Então, um exemplo de controle liga-desliga que a gente está acostumado é o controle de nível de um tanque, vamos pôr até da caixa d'água nossa aí, né? Que ele tem um sistema de liga e desliga na válvula de entrada do líquido. O que é a válvula de entrada do líquido? É aqui em cima onde a gente tem o QI. Então, tem essa válvula aqui que, ao ser tensionada, né, ao a gente aplicar uma diferença de potencial sobre ela, ela ativa uma solenoide que abre essa válvula e deixa o líquido entrar no recipiente. E isso é um controle de liga e desliga, porque ou a válvula está ligada ou ela está desligada, né? E ela é acionada automaticamente por essa boia, que funciona como sensor de nível. Então, a boia é como se ela tivesse amarrada aqui a chave, né, do circuito, e à medida que o nível cai, a boia puxa essa chave aqui para baixo até que ela feche o contato, e aí permite que o fluido ele entre no tanque, né? Com a presença do que a gente chama de intervalo diferencial, então, há uma faixa de valores entre o erro máximo e o erro mínimo, para o qual a ação de controle não muda de valor. O que é isso?
né? Então, se a gente não tivesse essa faixa, ele ia ficar ligando e desligando toda hora. Aqui não, como eu quero, quando eu chego no nível mínimo, por exemplo, e eu começo a encher, a boia vai começar a subir, teoricamente iria abrir o circuito e parar de entrar água aqui. Aí eu tenho um intervalo diferencial que durante esse intervalo que eu não atinjo o meu nível superior de limite para desarmar a boia, eu mantenho ele nesse. Então eu tenho um limite inferior que ele ativa a válvula e eu tenho um limite superior que desativa a válvula. E entre esses dois limites eu tenho um intervalo diferencial no qual o sistema de controle mantém a ação atual, que nesse caso seria a ação da válvula ligada. Então isso que seria esse intervalo diferencial que a gente está chamando. Isso é representado, então, por esse relézinho aqui mostrando o erro, 1 e o 2 e o valor diferencial. Então, com a presença desse intervalo diferencial, a quantidade de chaveamento que a gente faz diminui, porque o sistema ele se mantém mais tempo no mesmo estado. Com isso, a vida útil desse componente que faz o papel da chave, ela aumenta, né? Então, na figura aqui abaixo, se a gente for olhar, a gente tem um intervalo aqui, onde H1 é o nível máximo e H2 é o mínimo permitido, ou seja, H2 é o nível mínimo. Eu atingi o nível mínimo, porém, eu não desativo, porque eu estou no meu intervalo diferencial que é entre H2 e H1. Então, eu mantenho ele nesse estado até que ele chegue aqui. Se o meu nível cai, eu caio até o meu limite mínimo, que é H2, ativo novamente e aí subo até H1. Aí deixo ele cair de novo até H2 e subo até H1. Então, percebam que existe um valor que eu mantenho o sistema de controle com o estado atual dele. Nós olharmos aqui, então, né, no diagrama mais específico, né? Então, a gente fala que tem o SP, que é o set point, né? Tem o present value, né, que é o valor presente. Aqui é um sistema de controle de temperatura de um ambiente, né? Então, a gente tem um ambiente controlado. O atuador, nesse caso, é uma corrente passando por uma resistência, né? Porque pela lei de Joule, quando a gente passa uma corrente por uma resistência, há uma dissipação de calor, né? Então, é isso que acontece no nosso chuveiro elétrico, né? Tem forno elétrico, a gente passa uma corrente pela resistência e R ao quadrado, RI ao quadrado daquele valor do calor que está sendo dissipado. Então, eu faço uma medida do meu sensor de temperatura, vejo qual que é a temperatura do meu ambiente nesse momento, ou seja, o valor presente, comparo com o meu valor setado e vejo se eu ativo ou não a chave. Então, perceba que o sistema, ou ele está com a chave ativa para aquecer o ambiente, ou ele está com a chave aberta e não aquece. Ele só tem dois estados. E aqui é um exemplo aqui de um sistema de controle, onde que a curva verde aqui ela é a saída do sistema de controle, a curva azul ela é a variável de processo, pode ser a temperatura, pode ser o que seja, e o set point é o valor vermelho, que é o valor desejado. Então, percebam que depois que eu passo do set point, eu ainda deixo essa variável de processo aumentar, e ela vai caindo, vai descendo de certo ponto do set point, e aí quando ela chega a um determinado valor, eu ativo a saída do meu controlador, né, o output aqui do on-off controle. Então, hora ele está ativado, percebam que ele fica ativo o tempo todo, até que o valor de processo atinge o set point. Assim que ele atingir o set point, eu desligo esse controle, mas ainda existe uma certa inércia, né, que a gente fala do sistema, e nesse caso não é sempre inércia mecânica, né, de movimento, mas tem sistemas que tem que a gente chama de inércia também, por exemplo, de aquecimento de temperatura, até ele chegar no regime permanente. Então, ele alcança um determinado valor de pico e começa a cair. Quando ele passa do set point e chega a um determinado valor potencial, a gente ativa a saída do sinal de controle e percebam que leva um tempo para o meu controle atingir um valor, para o meu sistema responder ao valor que a gente está impondo sobre ele, e assim sucessivamente, né? Então, esse é o tipo de sistema mais simples. Ou você liga o atuador, ou você desliga o atuador. Tem alguém esperando para entrar no lobby aqui. Por exemplo, um ar-condicionado mais antigo, ele é um controlador do tipo on-off, né? Então, o sensor dele é um sensor de temperatura, né? E esse sensor de temperatura ele funciona como um relé, né? Que a gente fala de termostato.
na hora que a temperatura aumenta daquilo que você setou, né, o motor é acionado e aí começa a refrigerar o seu ambiente. E aí o ar-condicionado ele vai desligar logo que ele atingir a temperatura que você setou? Não, porque senão ele ia ficar toda hora. Opa, caiu, liga. Opa, subiu, desliga. Ele ia ficar esse tempo todo. Então, você precisa de ter um intervalo. Então, vamos supor que você setou a temperatura a 24 graus. Aí, na hora que passou dessa temperatura, chegou a 25, você ativa o controlador, deixa ele ativo até que a temperatura chegue a 23. Aí você desliga. Aí a temperatura começa a subir quando ela chegar a 25, ou seja, você tem um intervalo diferencial entre 25 e 23, que o sistema ele se mantém no estado atual, né? O sistema on-off aí bem comum é a nossa geladeira. Também a gente escolhe a temperatura que a gente quer nela e com isso ela desliga ou liga o motor. Os ares condicionados aí mais modernos, né? Então, modernos já tem o tempo, né? Os do tipo inverter já usam um outro tipo de controle, né? Onde aí já a gente vai ver que ele utiliza desses outros constituintes, onde ele apenas diminui a velocidade, diminui a potência, né, do motor de refrigeração quando a temperatura está próxima daquilo que você desejava, ou ele aumenta a potência. Então, ele evita ficar ligando e desligando toda vez o motor, porque para dar partida no motor, né, a gente consome muita energia. Então, ele parte desse princípio de utilizar um controlador que seja aí proporcional para esse tipo de atividade. Então, entrando nesse assunto, vamos falar do outro constituinte dos projetos de controladores, então, que é a ação proporcional, né? Então, nessa ação de controle, o sinal de controle ele é dado pela multiplicação do erro, né? Então, o valor desejado pelo valor real, vezes um número real, né? É um ganho que multiplica o erro. Então, no domínio do tempo e da frequência, nós teríamos as seguintes equações, né? O U de T, que é a saída do meu controlador, seria o erro vezes essa constante que a gente chama, né? E no domínio da frequência, né, quando a gente passa a constante, é de T vira exão de S, e aí a função transferência seria basicamente Kp, né, porque é uma constante. Então, essas são as equações que definem o controlador de ação proporcional. E vamos entender como que ele atua sobre os sistemas dinâmicos, né? Então, uma coisa que vocês vão ouvir muito aí na indústria, né, que Kp, ele é uma constante que ela é chamada de ganho, geralmente, e por representar uma ação proporcional, ele é chamado de ganho proporcional. A aplicação dele em um sistema em malha fechada vai fazer com que o sistema controlado ele apresente um erro de regime permanente em sua resposta. Então, a ação proporcional no sistema de controle cria um erro de regime permanente. A gente já falou sobre isso, mas é bom a gente relembrar, né? O que seria o erro de regime permanente? O objetivo, então, no sistema de controle é que a resposta da saída ela siga um determinado sinal de referência, né, em regime permanente. O que é regime permanente? Depois que passou aquela parte de transitória, de mudanças, quando o meu sistema já se acomodou, aquilo é o regime permanente, é onde eu olho a todo instante de tempo e eu continuo vendo a mesma coisa, né? Ou seja, as minhas grandezas elas param de ser dependentes do tempo, né? Então, isso é o que a gente chama de regime permanente. E quando nós usamos um controle do tipo proporcional, acontece que começa a haver uma diferença entre o valor que eu obtive com o meu sistema de controle e o meu valor de referência, né? Então, toda vez que eu olho, eu começo a ver um erro constante lá o tempo todo. Eu nunca alcanço aquela referência que eu queria, né? Então, se eu estou usando um controlador só proporcional e eu quis o valor desejado lá no meu quarto aqui de 24 graus, em regime permanente ele iria obter um valor que não é 24 graus. Então, poderia ser 23,5 graus, e toda vez que eu olhasse no instante de tempo diferente, ele ia estar 23,5 graus aqui no quarto, e a temperatura que eu queria era 24. Então, essa diferença entre o que eu quis e o que eu obtive, quando eu já estou em regime permanente, ou seja, quando não há mais mudanças em função do tempo, é o que a gente chama de erro de regime permanente. Então, toda vez que eu uso só um controlador do tipo proporcional, eu tenho erro de regime permanente. Então, vamos usar como exemplo aqui um sistema de primeira ordem sendo controlado por um fator proporcional,
né, em malha fechada. Então, a gente tem esse diagrama de blocos, onde que eu obtenho o erro com a saída e meu valor de referência. O erro alimenta esse meu controlador proporcional, que simplesmente multiplica ele, ou seja, é um ganho, e esse ganho ele é a entrada do meu sistema dinâmico, né? Aí a gente vai mostrar a resposta ao degrau aí, unitário para o sistema de malha fechada, para diferentes valores de ganho proporcional. Então, aqui a gente tem o diagrama de Bode, tanto de magnitude quanto de fase, variando esse ganho. Então, eu tenho um ganho aqui de 1 para o meu, para o meu sistema de controle, eu tenho o ganho de 10 e o ganho de 100. E aqui eu vejo o efeito dele sobre a minha saída do sistema para cada um desses ganhos, tanto para a fase quanto para a magnitude. E aí, ao analisar esse diagrama de Bode, especificamente agora falando da magnitude, a gente observa que a saída ela tende a acompanhar a referência, ou seja, o ganho entre a saída e a referência ali, ele tende a ser 0 decibéis, ou seja, eles estão acompanhando um ao outro, por uma maior faixa de frequência, né? E a fase tende a ser nula. Então, quando a gente está vendo esses 0 decibéis aqui, significa que a minha saída está acompanhando a minha referência por uma quantidade maior de frequência. Quanto maior for o meu KP. Perceba que o KP igual a 1, ele já começa com um ganho negativo, né? Começa já a ter uma atenuação do sinal desde frequências muito baixas, e à medida que eu aumento esse ganho proporcional, eu consigo fazer com que meu sinal de saída acompanhe a minha referência por mais tempo, né? Por um limite de frequências maiores, né? Em sistemas de segunda ordem, né? Apesar de anular o erro aí do regime permanente, ou seja, em sistemas de segunda ordem, se você aumentar muito o ganho, você praticamente elimina o erro de regime permanente. Você não elimina matematicamente falando, mas na prática, se seu ganho proporcional for muito grande, você não desestabilizar o seu sistema, você consegue chegar próximo a anular esse erro de regime permanente. Só que em regime aí de segunda ordem, o aumento desse ganho proporcional ele vai fazer com que o seu sistema ele responda com maior sobressinal. Então, vocês lembram que é sobressinal? Eu pedi o meu sistema para ele andar 10. O sobressinal é quando ele dá aquele pico, ele vai lá em 15, volta para o 8 e começa a acomodar. Então, o sobressinal é esse primeiro valor de pico, quando a gente liga ali o sistema, quando a gente dá aquela entrada nele, né, coloca ele em regime transiente. Então, quando eu tenho um valor de KP muito grande, eu entro com qualquer erro que eu tiver, eu entro com um valor muito grande no meu sistema dinâmico. E esse valor faz com que o sinal ele responda muito rápido, né? Então, geralmente, quando rápido de forma brusca. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse sobressinal ao lidar com o KP e as oscilações, né? Que geralmente não são desejadas. Então, depende da grandeza física que a gente pensar aí, mas independente da que seja uma corrente, uma tensão, uma velocidade angular, um torque, uma temperatura, a gente tenta evitar que tenha esses grandes picos, né? Para até evitar danificar algum equipamento ou vir a ter algum inconveniente no processo em si que a gente está tratando. Então, nós vimos aqui o controlador on-off primeiro e vimos o efeito da ação proporcional sobre o nosso sistema dinâmico. E agora nós vamos falar da ação derivativa, né? E aí, essa ação derivativa ela é definida pela derivada do erro. O que é a derivada do erro? É a taxa de variação do meu erro em relação ao tempo. Ou seja, como que o meu erro está variando ao tempo? Ah, não, o meu erro antes era 10, agora no próximo intervalo de tempo ele é 100. Porra, mas meu erro está variando demais, o que está acontecendo? Ah, não, no instante de tempo anterior meu erro era 10, no instante de tempo atual meu erro é 10,01. Então, a taxa de variação desse erro foi baixa, quer dizer que o meu erro ele está variando pouco, né? A taxa de variação dele é pouca, a gente está falando do erro em específico, e não da grandeza de saída. Então, matematicamente, quando a gente fala aí dessas equações, a gente vai ter no domínio do tempo e domínio da frequência, para a ação derivativa, essas equações aqui abaixo, onde TD a gente chama de tempo derivativo. Então, o que é a ação de controle no domínio do tempo?
eu pego a taxa de variação do meu erro e multiplico por uma constante aqui, que é o tempo derivativo, né? Então, eu vejo a taxa de variação dele vezes TD. No domínio do tempo, tá vendo que ponto é uma derivada? Nós não aprendemos que quando a gente calcula a transformada de Laplace, ou seja, passa por domínio da frequência, e a gente tem uma derivada, a gente pega a função no domínio S, no domínio da frequência, e multiplica por S. Então, a gente teria aqui S Ezão de S, né? Então, a saída de S seria igual a E de S, TD vezes S. Então, para achar a função de transferência, ou seja, qual que é o efeito do meu constituinte derivativo no controle, basicamente seria multiplicar a entrada por esse tempo derivativo, TD, vezes S, né? Porque quando a gente multiplica uma função por S no domínio da frequência, a gente deriva a frequência, a gente deriva a função, desculpa. E com isso, a gente vai entender qual que é o papel dessa ação derivativa no controlador. Então, quando a gente aumenta esse TD, esse tempo derivativo, né, a magnitude de 0 decibéis, ou seja, quando a minha saída acompanha a minha referência, e a fase de 0 graus aqui, ou seja, quando a minha fase ela se mantém igual entre a saída e a entrada, ela vai se estendendo para as baixas frequências, e isso vai tornando a resposta dos sistemas mais sensíveis às variações do erro, né? Ou seja, quanto mais o meu erro variar, quanto maior for a taxa de variação de erro, mais esse constituinte do sistema de controle vai entrar com a compensação. Então, se meu erro está oscilando demais, se de uma hora para outra ele está mudando muito, o que ele vai entrar como saída do meu sistema de controle para efetuar efetivamente a atuação no meu sistema dinâmico, ele é bem significativo, né? Então, o efeito de aumentar o tempo aqui, as faixas de frequência elas são reduzidas para que essa magnitude ela seja atingida mais rápido, né? Então, esse aqui é o TD 100, percebam que para a frequência inferior aqui, a gente já atinge a magnitude 0 decibéis, que significa a referência, a saída seguir a referência. Então, quanto maior esse tempo, menor a faixa de frequência, mais cedo aqui na frequência, né, para frequências mais baixas, eu consigo alcançar esse meu erro de regime permanente nulo. E para a faixa aqui, já tem um efeito mais contrário. Então, é importante a gente entender assim, a ação proporcional, ela contribui para o nosso sistema de controle pelo tamanho do erro, né? Ou seja, quanto maior for o erro, maior vai ser a parte proporcional que vai contribuir para a saída do meu sistema de controle. A ação derivativa ela já tem a ver com como que o seu erro está variando de um instante de tempo para o outro. O seu erro pode ser 1000, mas se no instante seguinte, como por exemplo, aí a gente tem o scan time, né? Por exemplo, que a gente fala dos PLCs, né? Enfim, a frequência que seu sistema opera. Então, para essa frequência, cada sinal de clock ali vai ser um instante de tempo. Então, a ação derivativa, ela não quer saber quanto que é o erro. Ela quer saber quanto que o erro variou do instante de tempo anterior para esse instante. Então, se no instante de tempo anterior ele era 1000 e nesse instante de tempo ele era 1000 de novo, para a ação derivativa, ele vai ter 0 como saída. Por quê? Não variou o erro. O erro está constante, pode estar gigante, mas ele está constante. Então, a ação derivativa ela é sensível às variações do erro e não ao erro. Quem é sensível ao erro diretamente é a ação proporcional. Pessoal, até aqui tranquilo, só para ver aí se vocês estão me ouvindo aí, tá tudo certo? Tá certo, professor. Tranquilo. Beleza. E desculpa as tosses aí, padrão. Vamos lá, então. No regime transiente, que a gente fala, ou seja, no regime onde está tendo aquelas variações ainda em função do tempo, o aumento desse tempo derivativo, ele vai fazer com que o sistema ele tenha um maior tempo de acomodação, ou seja, ele vai ter aquelas oscilações mais longas ao longo do tempo, fazendo com que ele demore mais para atingir o seu valor de regime permanente. E isso acontece porque a gente acrescenta um 0 na origem do plano complexo, né? Porque lembra que a gente tem que a ação derivativa ela multiplica por S, né? TD vezes S.
Então, na nossa função, na nossa equação característica do sistema em malha fechada, vamos dizer assim, a gente tem um zero que antes não existia por causa dessa ação de controle. Então, isso faz com que o sistema ele tenha um maior tempo de acomodação, né? Porque há um afastamento, na verdade, há uma aproximação dos polos ao eixo das ordenadas ali, né? Porque é isso aqui, ó, porque o aumento do tempo derivativo vai fazer com que essas raízes dos sistemas elas caminhem para os zeros, e como a gente tem um zero na origem, quer dizer que os polos do semiplano esquerdo, eles se aproximam da origem. Quanto mais perto da origem, maior o tempo de acomodação, né? Então, quando a gente olha no nosso lugar das raízes, né, eu teria um polo aqui, à medida que eu vou aumentando o meu valor de TD, eu vou caminhando com esse polo nessa direção aqui, ou seja, eu vou trazendo a parte real dele para mais próximo de zero, e quanto mais próximo de zero essa parte real for, maior vai ser o tempo de acomodação, né, as oscilações. Então, vocês lembram que quando a gente queria que o sistema respondesse mais rápido, a gente queria afastar as raízes daqui? Aí, nesse caso, o constituinte derivativo ele faz exatamente o oposto daquilo que a gente havia comentado, tá? Então, aqui é só eu gosto sempre de, apesar de falar, né, anotar aqui também, então, a adição desse zero na função de transferência de malha aberta, ela vai ter esse efeito de deslocar o lugar das raízes para a esquerda, e isso vai aumentar a estabilidade relativa e diminuir o tempo de acomodação, tá? Então, percebam que uma coisa é o efeito que eu tenho ao aumentar o tempo derivativo. Aqui eu estou falando de qual que é o efeito do tempo derivativo sobre a resposta do sistema. Mas qual que é o efeito de eu adicionar um controlador derivativo no meu sistema dinâmico? Nesse caso, quando eu adiciono um zero na função de transferência, eu aumento a estabilidade do sistema e eu diminuo o tempo de acomodação do sistema. Então, perceberam que a gente está falando de duas coisas aqui. No slide passado, eu falei do efeito do tempo derivativo propriamente dito. Nesse, eu estou falando do efeito de ter um controle derivativo. Então, um controle derivativo faz com que seu sistema ele seja mais estável e se acomode mais rápido. Esse é o efeito controlador derivativo. Por quê? Esse efeito da ação de controle, então, ele dá uma característica do seu sistema de controle meio que predizer o que vai acontecer no seu sistema, porque ele está vendo como que o erro está variando, ele está entendendo ali que está tendo um comportamento do seu erro que ele vai ser sensível ao efeito que as outras constituintes do sistema de controle estão tendo sobre aquilo. E aí ele consegue avisar, falar, ô bicho, isso aí que vocês estão fazendo aqui, eu estou vendo aqui que não está tendo muito efeito, não, porque era para vocês terem chegado mais perto disso aqui, mas seu erro não está nem mudando direito, não era para o seu erro mudar mais, você tem que mudar e tal. Ou seja, você consegue predizer o que está acontecendo. Então, aqui tem um exemplo de uma figura que eu vou passar no próximo slide, que a figura A ela representa o sistema que ele é estável para ganhos pequenos e instáveis para ganhos grandes. E as outras figuras vai mostrar o que acontece quando a gente adiciona um zero na função de transferência. Então, nesse caso aqui, ó, na primeira figura, eu não tinha um sistema de controle derivativo. Então, para ganhos pequenos, o meu sistema de controle era estável, mas aí, à medida que eu vou aumentando o ganho, os polos eles vão caminhando, né, seguindo esse arco, e aí chega um momento que ele se torna marginalmente estável e passa para o semiplano direito. E isso faz com que ele se torne estável. Ao adicionar um controle derivativo, ou seja, ao adicionar um zero na minha função de... Percebam que agora eu tenho uma assíntota aqui no eixo das ordenadas, então aqui nunca chega a passar para o semiplano direito em nenhuma dessas condições. Então, isso quer dizer que ao colocar um controle derivativo ali, eu tornei esse sistema específico estável para qualquer valor de ganho. Então, aqui é um exemplo de como esse constituinte derivativo ele contribui para a estabilidade também. Não significa que porque você tem um controlador derivativo, seu sistema de controle vai ser estável, não, tá?
mas essa constituinte em si, ele auxilia na estabilidade do sistema. Falando da ação integral, então, pessoal. Então, a ação integral, ela é dada pela integral do sinal de erro, ou seja, eu vou pegando os sinais de erro que eu tive ao longo do tempo e integro eles para ter um valor de saída. E aí ela vai ser representada por essas equações aqui no domínio do tempo e no domínio da frequência. Então, a saída do meu controlador no domínio do tempo é 1 dividido por TI, que é chamado de tempo integral, né? Igual a gente tinha o tempo derivativo, da integral de E de T de 0 a T. Então, eu vou somando os erros em um determinado tempo TI, e aí eu calculo a integral dele e divido, ou seja, eu tenho como se fosse uma média aqui mesmo do erro, né? Do sinal de erro ao longo do tempo. No domínio da frequência, a gente viu que integrar uma função no domínio de Laplace é dividir essa função por S, e aí eu tenho esse tempo integrativo, então no meu controle no domínio S eu teria essa função de transferência. Então, qual que é a função da ação integral no nosso controle? Então, ela tende a mitigar o erro de regime permanente. Lembra que eu dei o exemplo da temperatura? Eu quero 24 graus, mas ficou 23,5. E aí ele vai manter esse erro o tempo todo. Quando eu adiciono a ação integral, o proporcional ele sempre tem esse erro de regime permanente. Quando eu coloco essa ação integral em conjunto, aí eu consigo eliminar esse erro de regime permanente e fazer com que a minha saída siga a referência, né? Porém, ao adicionar essa constituinte no sistema de controle, pode fazer com que a resposta ela apresente oscilações, né, que vão decrementando lentamente. Isso também é indesejável. Oscilações, geralmente, né, pessoal, fica oscilando entre o nosso ponto de referência. Então, vamos supor, você está fazendo uma retífica, aí você acabou de movimentar a ferramenta para usinar alguma coisa. E aí, esse movimento, ele vai ficar oscilando até chegar no ponto que você mandou, você já danificou a peça, perdeu tolerância dimensional, enfim. Então, geralmente, a gente quer evitar esses fenômenos, né? E aí a gente vai ver, então, a resposta a uma entrada rampa, né, de sistemas de primeira ordem para diferentes ações integrais, né? Então, aqui, eu tenho um sistema de malha aberta, onde a referência está aqui em cima, e eu vejo que o meu sistema de malha aberta ele tem um erro em regime permanente, dado por essa diferença entre a referência e a entrada. Eu dei um exemplo aqui onde TI, que é o tempo integral, era 0,1, integrativo quando ele era 1, perceba que ele segue quando é um sistema em malha aberta, né? Porque vira simplesmente 1 sobre S. E à medida que eu vou diminuindo esse TI, eu começo a eliminar o meu erro em regime permanente. Então, aqui eu diminuí esse erro em regime permanente quando o TI era 0,5. Tive pequenas oscilações, mas eu ainda mantive o erro em regime permanente. Mas quando eu usei o TI igual a 0,1, apesar dessas oscilações iniciais, depois em regime permanente o meu erro foi chegando a praticamente zero. Então, a ação integrativa, ela tende a eliminar o erro de regime permanente, porém ela insere oscilações à resposta que demoram a se acomodar. Então, a ação integral, ela vai adicionar um polo na origem, né? Porque a ação integral é 1 sobre S, né? Multiplicar por 1 sobre S. Então, quando o S for 0, ele vai mandar para o infinito, quer dizer que a gente tem um polo quando o S for igual a 0, né? E o tempo integrativo, ele encontra-se no denominador. Então, se você for pensar que a constante de integração ela é 1 sobre TI, quanto menor TI, maior será o efeito que essa ação integral ela tem na saída do controle, né? E assim como na ação derivativa, né, o sistema ele vai ter um aumento no tempo de acomodação com um aumento de TI, ok? Essa adição de um polo na função de transferência em malha aberta, né, o que ela vai ter é o efeito de deslocar o lugar das raízes para a direita, ou seja, eu estou aproximando, né, os meus polos para perto do meu eixo das ordenadas ali. Isso vai diminuir a estabilidade relativa, como eu aproximei meus polos dali, ele tende a ir para o semiplano direito
para valores de ganhos menores, né? E isso também aumenta o tempo de acomodação. Logo, enquanto a ação de controle derivativa ela aumenta a estabilidade do seu sistema dinâmico, a adição do controle integral ela torna o sistema menos estável, né? E aí a gente pode ver por essas funções como a gente vai caminhando para o lado direito do nosso plano complexo, né? E aí aqui a gente já torna o sistema instável com os polos caminhando aqui para o lado direito, né? Então aqui agora ele já tem valores de ganho que o sistema ele se torna instável, ou seja, ele era estável, eu adicionei a ação integral e aí eu deixei esse meu sistema mais propício a se desestabilizar e ter uma resposta infinita. Basicamente é isso. Então, resumo, né, pessoal? A ação proporcional, ela não adiciona zeros nem polos aos sistemas, tá? O aumento do ganho, Kp, né, que é a constante proporcional, ele diminui o tempo de subida, ou seja, seu sistema ele chega no valor máximo mais rápido, mas ele deixa o sistema com uma resposta muito oscilatória ou até instável, e ele aumenta aquele valor de sobressinal, né? Então, imagina assim, ó, se eu tenho uma ação proporcional muito grande, eu quero que meu carro ele dirija automático, né? Ele chegue na velocidade 80 km por hora que eu setei ele estava a 70. Então, meu erro é 10 km por hora. Se eu tenho a ação proporcional muito alta, é como se meu sistema de controle pisasse bem fundo no acelerador e desse aquela arrancada. Aí, em vez de ir para 80, ele chega lá em 90, depois ele oscila um cadinho e tal, até chegar a 80 de novo. Então, ele responde rápido, ele sobe rápido demais, só que ele não tem precisão, ele demora a chegar no valor de regime permanente que eu quero. Basicamente, isso que é a ação proporcional, tá? A ação derivativa, então, ela adiciona um zero na origem do plano complexo. Ele é sensível à variação do erro, e não ao erro propriamente dito, e ele pode aumentar o tempo de acomodação da resposta. Porém, ele deixa o sistema mais estável, né? A gente viu isso aí, que ele tende a caminhar os polos para a esquerda no plano complexo. E a ação integral, ela adiciona um polo na origem do plano complexo, no lugar das raízes. A gente utiliza ela geralmente quando a gente quer eliminar o erro de regime permanente, mas ele pode tornar a resposta do sistema excessivamente oscilante, porque ele puxa os polos para a direita ali do plano complexo, então ele aproxima os polos do semiplano direito, e ele também aumenta a idade do sistema. Então a gente tem que tomar cuidado também para não transformar o nosso sistema, que era estável, em algo instável ao adicionar a ação integral. Agora, pessoal, a gente vai ver como que a gente realiza essas ações básicas utilizando sistemas eletrônicos, pneumáticos ou hidráulicos, ou seja, como que a gente faz essa função on-off, essa função proporcional, essa função integral e essa função derivativa, usando sistemas eletrônicos, pneumáticos e hidráulicos. Tá? A gente vai começar falando do sistema que é muito mais simples, né, e que é muito utilizado ainda, que é o mais utilizado hoje em dia, e depois a gente vai fazer de pneumáticos e hidráulicos. Então, o sistema eletrônico, para essa ação on-off, quando a gente quer usar um sistema eletrônico, né, em uma aplicação que a frequência do chaveamento é baixo, né, então, quando a gente fala 5 Hz, quer dizer que o sistema, em 1 segundo, ele teria que ligar e desligar 5 vezes. Isso aí é uma frequência... Depende da aplicação que você está, pode ser baixo ou alto, depende da referência e do mundo que você está trabalhando, né? Então, em frequências baixas, a gente pode usar relés, né? Que eles têm como entrada uma corrente baixa, né? Da ordem de 0,1 ampere, ou seja, eu tenho que entrar com uma corrente de 0,1 e ele chaveia circuito de altas tensões, né? Porque, na verdade, o relé, essa corrente pequena aí, é só para ela energizar uma bobina e fechar o contato, né? Caso a frequência de chaveamento ela tenha que ser alta, a gente pode utilizar transistores, né? O caso mais utilizado hoje em dia é o IGBT, por exemplo, que aí eles podem chegar a uma frequência de chaveamento de 1,5 GHz, né? Então, é 1,5 bilhões de vezes em 1 segundo que esses transistores eles conseguem chavear, né? É algo absurdo. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, do que seria um relé
eletromecânica. Então, aquela corrente baixa ela seria utilizada para energizar a bobina, que iria puxar essa parte mecânica e aí fechar os contatos do relé, né? Então, a gente atrai essa alavanca que fecha os contatos e deixa a tensão passar. E aqui ele tem os transistores IGBT, né, que basicamente ele deixa a corrente passar do coletor para o emissor quando a gente energiza o gate dele, né? Lógico que depende da configuração física do transistor, né? Tem aqueles PNP, NPN, aí vai dar aula lá de eletrônica, mas basicamente um switch, nesse caso, ele pode ser usado como um switch. Um transistor, nesse caso, ele é usado como um switch eletrônico, né? Ele é totalmente eletrônico, né? No relé, ele já é eletromecânico, tá? Ó, esse é o controle on-off, então, a gente pode usar transistores ou relés. Já em ações proporcionais derivativas integrais, a gente pode utilizar os amplificadores operacionais, né? A gente fez a modelagem deles na aula lá de sistemas dinâmicos. Então, aqui é um amplificador operacional inversor, né? Com a saída inversora, e o ganho dele é dado por menos R1 sobre R2, ou seja, a saída e a entrada multiplicada por R1 sobre R2, então, basicamente, seu ganho é a razão entre essas resistências, e variando essas resistências, você varia o seu ganho. Para a ação derivativa, no caso, a configuração, ele é também um amplificador operacional inversor, mas aqui é com capacitor e R2. Então, o meu tempo derivativo, que seria aquilo que multiplica a variável S, é menos R2C1. Então, se eu quiser aumentar o meu tempo derivativo, eu posso aumentar a resistência aqui ou aumentar a capacitância aqui. E se eu quiser diminuir, fazer o contrário. E já na ação integrativa aqui, eu tenho uma resistência com capacitor agora está entre a saída e a entrada negativa, né, do amplificador operacional. E aí vocês lembram que a fórmula da ação integrativa é 1 sobre TIS, logo TI é menos R1C2. E aí, variando esses parâmetros no seu amplificador operacional, você consegue variar o seu tempo integrativo e, com isso, conseguir a resposta que você deseja. Pessoal, vamos dar uma pausa aí de 10 minutos, 8h10, a gente volta, só tomar uma água ali para a gente terminar a nossa aula, tá bom? Ok. 8h10 eu volto aí. Beleza.
Vamos lá, pessoal. Firmes no leme para a última parte da aula. Então, pessoal, a gente viu como funciona aí as ações constituintes dos sistemas de controle, né? E a gente viu até, agora a gente acabou de ver circuitos externos que a gente faz, igual a gente viu o relé ali de on-off, né? Nós vimos amplificadores operacionais, são circuitos externos físicos e adicionais, né? Claro que hoje, quando a gente está lidando com PLCs e tudo mais, a saída ela vem a partir de um processamento digital da informação, né? Então a gente não precisa desses circuitos adicionais geralmente, né? Então, quando a gente está usando um Arduino, né? Se for pensar de uma forma mais acadêmica aí, mais de laboratório, a gente trata todos esses dados, a gente trata o erro utilizando um microprocessador e calcula a saída do controlador para acionar. O que nós estamos vendo aqui é como ter esse efeito através de circuitos elétricos, e agora nós vamos ver através de sistemas pneumáticos. É muito raro nós vermos esses tipos de constituintes sendo usados na indústria hoje em dia, com exceções de ambientes extremos, né? Por exemplo, temperaturas muito altas ou muito baixas, enfim, né? Onde em lugares onde, por exemplo, os sistemas digitais eles não funcionariam, e aí você teria que fazer um sistema de controle mais voltado para o lado mecânico, né? Que seria o pneumático, né? Então, como que a gente faria um sistema utilizando o sistema pneumático, a ação desse liga e desliga? Então, a gente tem um esquemático aqui onde a pressão PS aqui, né, o S é de supply, então uma pressão que ela alimenta, né, então ela vem do pulmão do seu sistema pneumático e ela pode escapar por PB. Então, geralmente, né, essa pressão que eu estou fornecendo, ela passa direto aqui por PB aqui. Porém, o meu sinal de erro, ele vai controlar o quanto que essa palheta ela se aproxima do bocal. Então, imagine que quanto mais perto do bocal, mais restrição ao fluxo de ar eu crio e, portanto, eu gero um aumento de pressão aqui em PB, né? Então, quando essa palheta ela se aproxima o suficiente aqui desse bocal para aumentar a pressão de PB, a pressão PC, eu vou começar a ver uma pressão aqui, que é a pressão de controle. E essa pressão de controle ela vai tender a ser igual a PS. Ou seja, eu restringi a saída aqui de cima, a única saída, então, que eu vou ter vai ser PC, seria a pressão de controle, né? Caso contrário, se a minha pressão de fonte aqui ela estiver saindo por PB, né, eu tenho uma pressão nula aqui. Ou seja, se a palheta chegou perto o suficiente, eu estou ligando o sistema aqui porque eu estou saindo com a minha pressão aqui de controle. Se ela está longe, aí eu estou abrindo aqui meu sistema de controle, então eu não tenho pressão nenhuma agindo sobre o meu sistema. Então, imagina aqui um relé eletromecânico, só que em vez dele fechar uma chave elétrica, na verdade ele fecha uma saída de ar e força ela a passar por outra saída, onde controla. Então, esse seria o sistema on-off em sistema pneumático. Lógico que vocês vão precisar memorizar isso aqui, né, pessoal? Mas é interessante a gente ver os recursos que eram utilizados antigamente e que ainda podem ser utilizados, dependendo da circunstância, para ter esses efeitos dos constituintes do sistema de controle que nós vimos. E aí a gente vê que o circuito pneumático, né, para conseguir a ação proporcional derivativa e integral, então ele é um pouco mais complexo. Então, esse aqui, na verdade, ele é um controlador PID feito apenas por constituintes pneumáticos, tá? Então, essa distância x da palheta até o bocal, ela é definida pelo erro, tá? E pela posição da folha, a folha que a gente chama essa sanfonada aqui, né? Então, se a folha vem para cá, ela tende a fazer uma alavanca e afastar o E daqui, né? Se a folha vem para o outro lado, ela tende a pôr o E para o lado de cá. Então, o erro puxa e o torque que a folha faz aqui também, ele influencia nesse erro, tá? E essa folha ela é formada por duas capacitâncias fluídicas, né? Então, aqui a gente vai jogando ar aqui e para variar o nível aqui, variar a pressão, a gente precisa de determinada quantidade de ar, né? Então, essa distância x, ela vai ser ponderada pela alavanca de comprimento total A mais B.
né? Então, existe a alavanca feita pela folha, existe a alavanca feita por E, e a distância vai ser a média ponderada entre essas duas alavancas. O aumento do erro, ou seja, puxar esse erro mais, esse erro ser maior, ele vai fazer com que a palheta ela fique mais perto do bocal. Se eu estou restringindo o fluxo de ar nesse ponto aqui, eu estou aumentando a pressão nas outras saídas, né? Ou seja, eu estou aumentando essa pressão de PC mais PC. E isso aqui eu não sei se vocês vão lembrar da nossa aula de modelagem de sistemas dinâmicos. Esse PC maiúsculo com a barra quer dizer a pressão em regime permanente, e PC aqui, Pzinho C, a variação, porque quando a gente faz uma pequena variação em torno do ponto de equilíbrio, vocês lembram que a gente poderia considerar o sistema linear? Então é por isso que a gente está colocando esses valores aqui. Mas pensem assim, quanto mais próximo essa paleta chegar aqui, maior vai ser o PC, que é a pressão indo para o meu sistema dinâmico, né? E a pressão da folha também vai ser aumentada. Por quê? Vamos falar só PC, tá? Não vou ficar repetindo os dois, não. PC aqui é a mesma pressão que vai entrar na folha também. E essa folha é o que ela funciona como ação proporcional no sistema. Como essa resistência fluídica RI aqui, ela é muito maior do que a resistência RD, ou seja, é muito mais difícil passar por aqui do que passar por aqui, a folha da esquerda, ela se expande mais rápido, né? Porque, olha, se aqui é muito difícil, eu vou pelo caminho mais fácil, então eu vou sair aqui e vou começar a entrar aqui. À medida que eu vou entrando aqui, eu vou acumulando energia, por isso que a gente chama de capacitância fluídica, né? E aí eu vou aumentando a pressão. Quer dizer que eu estou começando a aumentar RD, né? E aí a folha vai expandindo, indo para a esquerda. E à medida que ela expande para a esquerda, a palheta ela vai se distanciando do bocal, diminuindo a pressão da saída. Tá? Após um tempo, então, as pressões das folhas aqui, elas se igualam, ou seja, a pressão RI ela se torna igual a RD, então a gente encontra um ponto de equilíbrio entre as folhas, e essa palheta ela retorna à posição de equilíbrio. Então, o folha da esquerda aqui, esse folha, em conjunto com essa resistência RD e a realimentação na haste, que está dada aqui, ela compõe a ação de controle derivativo, ou seja, esse lado aqui ele representaria uma ação derivativa no sistema pneumático. Já essa folha da direita, com a resistência RI e a realimentação para a haste, ela compõe a ação integral. Então, igual eu falei, é bastante sofisticado, se for para pensar, né? A gente tende a ver digital, mas pensa que bacana você fazer todas essas ações a partir de um circuito pneumático. Então, é bem interessante a gente ver como realmente construir essas coisas a partir de componentes mecânicos, né? Então, para a gente utilizar esse tipo de controlador, o erro que a gente deseja eliminar, ele tem que ser convertido mecanicamente em um movimento linear. Então, você tem que dar um jeito de fazer com que o erro movimente isso aqui. Se você estiver lidando, por exemplo, com um erro de temperatura, como que você vai fazer um erro de temperatura movimentar isso aqui linear? Você vai ter que converter, né? Essa pressão de controle aqui, ela tem que ser conectada ao atuador da planta, ou o processo que gerou o sinal de erro, para fechar a malha, né? Não é mala, não. Fechar a malha do sistema. Então, se você tem sinais, grandezas diferentes de pressão pneumática, né? Você vai ter que converter essas grandezas para utilizar um tipo de sistema. Essa pressão de saída, ela é PC grande, mais PC, porque é aquilo que eu falei, né? Em sistemas fluídicos, geralmente a gente modela por meio de linearização em torno daquele ponto de operação. Então, quem fez modelagem de sistema dinâmico comigo aí deve lembrar, né? Então, PC grande representa o ponto de operação e o Pzinho C ele indica essa flutuação, né, em torno de valor desse ponto de operação. Então, só para vocês terem conhecimento, né, de como funciona o sistema pneumático e como fazer esses constituintes de controle, é interessante. E aí a gente vai falar do sistema hidráulico, que aí ele já é um pouco mais complexo ainda, né? Então, nesse caso do sistema hidráulico, o erro, ele define a posição da haste, e nesse caso, veja bem,
a haste ele movimenta o eixo da válvula piloto. Então, aqui a gente já está falando de sistema hidráulico, a gente tem válvula piloto, a gente tem servo motor. Então, dependendo da posição da haste, eu deixo o fluido que está com pressão entrar de um lado e movimentar o cilindro de potência para um lado, ou entrar do outro e movimentar ele para esse outro lado. E aí eu vou movimentar tudo aqui. Então, se a válvula ela se move para a direita, né, o fluxo de óleo sob pressão que entra no servo motor, então, olha só, movi isso aqui para a direita. O óleo vai entrar para cá e vai fazer com que, desculpa, o contrário, né, porque a pressão está aqui, né? Então, se eu movo ele para a direita, eu deixo esse óleo que está vindo do centro entrar por aqui e mover para a esquerda. E isso vai mover todo o eixo do cilindro de potência, que vai mover a haste para a esquerda. E aí vai mitigar o movimento que o erro impôs no início. Tá? Então, em conjunto, o controlador C1 e a mola K1, então C1 aqui, que tem essas válvulas com essa resistência hidráulica, C1 e K1 desenvolve a ação integral de controle, e eles configuram aqui um amortecedor hidráulico, né, aquele amortecimento viscoso. O C2 desenvolve aquela ação derivativa, e C3 tudo, em conjunto com a haste de comprimento A mais B, desenvolve a ação de controle proporcional. Enfim, igual eu falei, não é para ficar muito... É interessante conhecer, quem gostou pode aprofundar um pouco, mas o principal é entender a ação dos componentes de controle mesmo. Aqui é mais para conhecimento seus verem como fazer através de sistemas hidráulicos e pneumáticos. Aí eu vou passar com vocês aqui agora, pessoal, um exemplo do nosso livro lá. Eu não sei se todos vocês leem e tudo, então eu achei interessante a gente conversar sobre ele um pouco. Então, lá no final da seção 4.1, a gente tem o Sem Medo de Errar, e o objetivo dele é analisar um controlador de posição, ou seja, sua variável de saída é posição, que está implementado em uma fresadora, né, uma máquina de usinagem, para avaliar se essa fresadora ela se encontra dentro das novas especificações de desempenho. Então, aqui é uma máquina de fresamento, né, uma fresadora. O processo de fresamento, a gente tem uma ferramenta onde ela tem uma profundidade de corte e uma direção de avanço, então ela vai girando e tende a fazer uma tensão de cisalhamento aqui, que vai usinando o aço, né? Então, a gente tem pode ter esse tipo de fresa, ou pode ter esse fresamento periférico também, para ir retirando o material. Aqui umas fotos de uma fresa operando, né? Então fazendo até engrenagens para acoplamentos. Então, ele é um processo aí de usinagem. Então, a gente dado aí que o modelo dinâmico dessa fresadora e o controlador, eles são representados por essas equações. Então, G de S é o modelo do sistema dinâmico, né? Percebam que aqui a gente tem 3 polos, né? É um sistema S ao cubo aqui. E aqui é o nosso controlador, né? A equação do nosso controlador. Então, ao olhar esse controlador aqui, vocês percebam que se a gente resolver esse parênteses, a gente tem 4,622 dividido por 12S, mais 4,622. Então, claramente, a gente tem um controlador integral e proporcional, né? Percebam que aqui eu tenho o número 4,622, uma constante, e aqui eu tenho uma divisão por S, que claramente indica para a gente a ação integral. Então, após a análise do tempo de fabricação de uma peça na fresadora, supondo, a gente está lá na empresa e quer saber quanto tempo que demora para fabricar uma engrenagem através desse processo. Aí, o fabricante ele percebeu que estava demorando tempo demais, ele não estava conseguindo atender a demanda, e ele queria diminuir o tempo de fabricação dessas peças, né? E aí, como que a gente poderia fazer? Um jeito é fazer com que a máquina ela responda mais rápido aos comandos, né, de posicionamento da ferramenta. Então, em vez de ir lentinho, posicionando sobre o eixo e tal, e fazendo, é fazer com que essa ferramenta ela se movimente mais rápido, ou seja, você precisa de uma resposta mais rápida do seu sistema de controle de posição da ferramenta. Então, de acordo com essa nova necessidade, né, de agilizar esse processo,
e com estudos do que deve ser alterado para atender a essa demanda, né, foi decidido que o tempo de acomodação do sistema, ou seja, o tempo que ele demora depois das oscilações para ele chegar em regime permanente, não deveria ser maior do que 10 segundos, né? E para não ter perigo de o erro de posição ser grande o suficiente para piorar a qualidade final das peças, definiu-se que o valor máximo de sobressinal, né, aquele valor máximo que ele passa do seu sinal de referência e volta, não poderia ser mais do que 10%. Então, isso aqui são especificações que são feitas para o seu sistema dinâmico, cujo objetivo do seu sistema de controle é atendê-las, né? Embora esses valores que a gente está falando aqui, 10 segundos para você acomodar, né, e 10%, isso tudo, né, de sobressinal, parece ser muito grande, o negócio é que essas máquinas, elas têm massas grandes, né, elas têm inércia muito grande. Então, uma coisa é você tentar frear um patinete, outra coisa é você tentar frear um caminhão carregado a 120 km por hora, né, a facilidade ali de você variar a velocidade, ou seja, a inércia conta muito, né, quanto maior a inércia, maior é a resistência à variação de velocidade que um corpo tem. Então, quando a gente está lidando com máquinas pesadas, isso faz muita diferença sobre o que nós conseguimos controlar. Tá? Na prática, né, em máquinas de fresamento, esse sistema ele não ia ficar recebendo um sinal de alteração brusca, né? Ah, não, está em 10, vai para 1000 milímetros. Não, né? Porque a usinagem ela tem um avanço constante e um passo pequeno, né? Assim, a gente não faz variações bruscas de movimento na usinagem, geralmente, né? Mas, sendo conservador, se o nosso sistema ele responder bem a uma entrada degrau, que é uma entrada brusca, ele também vai atender quando a entrada for mais sutil, né? Na engenharia é o famoso fator de cagaço ou ser conservador mais bonito falando, para ser mais bonito falando. Então, quando a gente tem um diagrama de blocos em malha fechada para esse sistema, a gente tem o controlador multiplicando o nosso sistema dinâmico, e ele é retroalimentado aqui pelo valor de referência com a saída, e essa diferença é o erro. Então, a função de transferência em malha fechada desse sistema, ela vai ser dada por essa equação. E aí, a partir dessa equação, a gente pode usar o MATLAB para a gente obter essas informações do nosso sistema com a entrada degrau, né? E aí, se a gente for lá no MATLAB, entrar com essa função transferência, fazer aquele comando que a gente já viu, que é step, entre parênteses, né, a variável função de transferência, ou seja, a variável do seu sistema dinâmico, para esse sistema específico, a gente iria obter o tempo de acomodação de 13,9 segundos e o sobressinal de 55,8%. Como a gente viu lá, o controlador ele tem a ação proporcional de 4,622, somada a essa ação integral de 2,596. Então, olha só, o controlador utilizado, a gente diagnosticaria que ele não atende às novas especificações de desempenho, e aí a gente teria que reajustar os ganhos, ou seja, mudar os valores de KP, mudar os valores de TI, para ver se nós conseguiríamos adequar o nosso controlador, o nosso sistema dinâmico a essas novas especificações. E caso a gente tentasse e não fosse possível, poderia também mudar o tipo de controle. Em vez de usar um controle PI, poderia usar um controle PID. Aí depende, né? Vai depender da situação. Então, isso seria um exemplo prático, né? Avaliando o que seriam as especificações, com o que foi obtido e o que a gente teria que alterar no nosso sistema de controle, né? Na aula que vem, a gente vai ver mais específico o que mexer, quais ganhos mexer, né? Como fazer o ajuste fino, como estimar os ganhos iniciais, isso aí, mais detalhes, né? A aula que vem é só de controle PID e uma análise mais matemática sobre eles. Bom, vamos passar aqui também um exemplo de controle de posição da porta de um forno, é mais uma condição lá do nosso livro também, mas eu achei interessante a gente bater um papo sobre, né? Então, numa empresa aí de pintura eletrostática, ela tem uma linha de produção totalmente automatizada, e para fazer essa pintura, essas peças elas são penduradas em um trilho suspenso, ou seja, você pendura as peças, que vão levando essas peças por toda a linha para passar por estágios de limpeza, pintura e secagem. Então, para secagem de tinta, né, nesse último passo do processo de fabricação, são utilizados fornos,
são montados sobre a linha, e de modo que, ao sair do forno, né, as peças elas já estão prontas para serem entregues. Aí, o que era a situação que estava acontecendo nessa empresa? Né? Essa empresa entrou em contato lá com você e falou que está tendo um problema com o aumento de gasto de energia e que essas peças não estão saindo secas do forno, ou seja, você está gastando energia a mais e não está cumprindo com os parâmetros de processo que você deveria cumprir. A gente sabe, então, que o controle de temperatura ele é em malha fechada e os componentes de controle que ele tem é proporcional, derivativo e integral, e cada uma dessas ações ela é executada por uma placa de circuito independente, ou seja, para ação proporcional tem um circuito específico para ela, para ação derivativa tem um circuito específico para ela, para ação integral um circuito específico para ela. E o que está acontecendo? Embora lá o técnico da empresa, que é responsável por esse equipamento, já tenha aumentado o ganho do controlador, né? Ou seja, mexido nos ganhos para ver se ele conseguia ajustar, ainda assim ele está tendo uma defasagem entre o valor observado e o valor desejado. Né? E aí a pergunta que pode ter acontecido. Percebam assim, ó, o que o técnico falou que está acontecendo? Que está tendo defasagem entre valor observado e desejado, ou seja, erro de regime permanente. Né? Então, como que seria a resolução? Então, como os circuitos responsáveis por cada ação desse controle, eles são feitos por placas independentes, né, a gente pode começar a análise supondo que alguma dessas placas está com mau funcionamento, né? E que uma das ações não influencia no mau funcionamento das outras ações, ok? Então, o proprietário da empresa ele informou que o sintoma do problema, né, é a não eliminação do erro de regime permanente desse sistema de aquecimento do forno, ou seja, a temperatura que eu quero, o valor que eu desejo, que eu setei, eu nunca alcanço ele no meu sistema. Né? Então, eu não consigo ter um processo de cura adequado para a tinta nas minhas peças. Nós sabemos aí que o impacto de cada uma dessas ações no sistema de controle, né? Então, essas ações elas são responsáveis pela eliminação e mitigação do erro de regime permanente. E aí, as que têm influência nesse erro de regime permanente são as ações proporcionais e integrais. O proprietário ele informou para você, então, que o técnico responsável pelo equipamento ele aumentou o ganho do controlador. Quando ele aumentou o ganho, né, o proporcional, aproximou a temperatura do forno desejada, mas o erro de regime permanente ele não foi eliminado. Como eu mexi no ganho proporcional e eu tive influência na saída, isso significa que a parte proporcional do meu controle está funcionando bem, né? Porque é isso que eu espero desse tipo de ação. Logo, que a gente pode concluir é que possivelmente aquela placa do circuito da ação de controle integral, ela parou de funcionar adequadamente, porque ainda tem um erro de regime permanente e essa ação integral ela não está sendo aplicada, porque senão esse erro de regime permanente ele não existiria mais. Né? Então, isso aqui é um exemplo de formas de diagnosticar problemas de sistema de controle, né, da parte de instrumentação e como a gente chegar a uma conclusão, ou até mesmo, porque você pensa, né, se o seu sistema estava funcionando de maneira correta, estava sendo controlado de maneira correta. Primeira coisa que você olha sempre é a parte mecânica, né, geralmente é o que dá problema. Se viu que a parte mecânica está ok, não teve dano, não danificou, não está faltando dente, engrenagem, não tem desgaste, lubrificação está tudo certo, você começa a olhar essa parte elétrica, eletrônica, né? Então você vai verificando, vai fazendo teste de causa e efeito, ó, se eu mexer esse ganho aqui, tal coisa tem que acontecer. Ô, fulano, fica no rádio aí, mexi aqui, vamos testar, como é que ficou aí? Ah, não, teve efeito, beleza, isso aqui está fora, vamos testar outro. Aí você vai vendo e vai chegando à conclusão do que está acontecendo. Então, esses são os exemplos. Trouxe para vocês na aula de hoje os tipos de sistemas de controle mais utilizados, né, uma introdução. A aula que vem a gente vai ver exemplos com mais cálculos, né, relacionados ao controlador PID, propriamente dito. E o que eu queria passar para vocês hoje desculpem aí não estar na minha melhor forma, né? A gripe pegou brava aqui, mas se vocês tiverem alguma dúvida aqui, eu estou à disposição para responder, tá? Se alguém tiver alguma dúvida.
Caso contrário, vocês estão liberados. Ok, valeu, boa noite. Falou, boa noite. Boa noite, Gabriel. Valeu, Gilmar, boa noite. Valeu, boa noite. Falou, Vanderlúcio, boa noite, meu.